noite, meus irmãos. É com muito prazer que a gente saúda todos vocês aí, com a graça de Deus. Eu queria iniciar esse momento nosso de culto agora, orando ao nosso Deus. Deus, nós te damos graças por esse dia, te damos graças, ó Pai, porque temos sentido a Tua presença em nossas vidas, e te louvamos, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou e a Tua graça que nos sustenta, Pai. Nós te louvamos pela forma como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos ajude a render, ó Deus, um louvor que agrade a Ti, que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida que realmente seja de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Recebe, Senhor, agora todos os atos deste culto, todas as músicas que forem cantadas, a Tua palavra, Deus, que for lida, que o Senhor abençoe desde já no coração de cada um, ó Deus. A oração que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos iniciar o nosso culto cantando ao nosso Deus o hino 170 do cantor cristão, Oração de Consagração. Detestável, sim, seja do mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais justo me faze, mais sábio Senhor, mais firme na causa, com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, ouvir o sumiço, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo em Jesus, mais do teu domínio, mais paz nessa cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, o céu mais ansioso, mais vida por ti. Amém, amém. Queria convidar agora os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos de 2 a 9. Dá um tempinho aí para os irmãos, cada um na sua casa, achar a referência. 2 Pedro 1, de 2 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe,
havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Queridos, nesse momento agora, eu os convido a fazer ao momento de ofertório, em que os irmãos vão poder depositar, né, no altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Né, as contas para o depósito vão aparecer na sua tela aí. Então, vocês podem usar esses dados para fazer as transferências para as contas da igreja. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino do cantor cristão 375, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém, amém. Queria convidar agora a irmã Karina, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo por esse momento de dízimos e ofertas. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício na cruz, e hoje nós somos livres pelo Teu Espírito, ó Deus. Obrigada por esse momento de culto, obrigada porque mais um dia estamos aqui, e que o Senhor seja sempre o nosso primeiro, ó Deus, que o Senhor seja sempre a nossa primeira escolha. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com cada família. Que o Senhor abençoe e console o coração da família do irmão Arnalberto, ó Deus, que passou por uma perda essa semana. Que o Teu Santo Espírito esteja confortando cada membro daquela família, Deus. E que o Senhor abençoe o restante desse culto, que a Sua palavra venha de encontro ao nosso coração e que ele possa ser como terra fértil, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria convidar a todos os irmãos que nos assistem agora para um momento de comunhão, né, de a gente se saudar e cumprimentar uns aos outros no amor do nosso Deus, aproveitando esse momento também para curtir e compartilhar o nosso vídeo, né, esse culto, para que mais pessoas também possam ter essa bênção, né, participar desse
momento aqui que a gente rende louvor ao nosso Deus. Tá bom? Então, dá um joinha aí, compartilha, comenta aqui também no nosso vídeo, né? Dá boa noite aos nossos irmãos, para que ajude, né, a divulgar ainda mais a palavra do nosso Deus. Nesse momento, eu queria também dar oportunidade para os irmãos de orarem, cada um no silêncio da sua casa, no silêncio do seu coração. A gente vai ter esse momento agora, os pedidos vão aparecer na tela aí, e que a gente possa usar desse momento para falar com o nosso Deus, para colocar todos os pedidos e as súplicas no altar de graças do nosso bondoso Pai, que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Para encerrar esse momento agora, eu queria pedir ao nosso irmão Caio que nos eleve a Deus em oração. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por essa semana. Te agradecemos porque estamos já aqui no meio dessa semana, Pai, que o Senhor tem nos concedido vida, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus porque até aqui o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, Pai. Mas também sabemos, Deus, que tem aqueles, Deus, que estão passando por um momento de dificuldade devido à pandemia ou devido a qualquer outro problema de saúde que venham a ter, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar cada um dos nossos irmãos, Deus, estados, Deus, na parte de enfermidade,
Que o Senhor venha restaurar, Deus, as vidas, que o Senhor venha restaurar o espírito e venha trazer, Deus, uma nova dose de ânimo, Deus, para todos nós, Pai. Nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições e sempre teremos, mas a nossa esperança é no Senhor, porque o Senhor venceu o mundo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos sempre a esperança de que nossa principal fonte, Deus, é o Senhor. Abençoe também a família, Deus, do irmão Arnalberto. Que Deus, Senhor, possa consolar, Deus, cada um dos corações da família, Deus, e que, em nome de Jesus, Pai, eles possam encontrar, Deus, em Ti, a tranquilidade e a paz, Deus, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe o restante desta semana, que nós possamos, Deus, ser luz e sal nessa terra, que nós possamos ser usados conforme a Tua palavra, e que, Deus, esta semana possa ser uma semana única, Deus, uma semana em que sentiremos, Pai, ainda mais o Teu amor, o Teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, é isso que oramos ao Senhor neste momento. Amém. Amém. Neste momento agora, eu passo a palavra para a irmã Cláudia, que vai nos trazer o estudo de hoje. Irmã, que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja usada por Deus nesse momento e que o Senhor abençoe a palavra que vai ser falada aqui no coração de cada um. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar as cartas de Pedro. Hoje será o nosso último estudo, mas antes gostaria de fazer uma revisão com os irmãos dos nossos estudos anteriores. No nosso primeiro estudo, falamos um pouco sobre Pedro, o autor. Falamos sobre o teólogo anglicano britânico Edward Gordon Sawen, que considera a primeira carta de Pedro um pequeno universo da fé e do dever cristãos. Falamos sobre os questionamentos que pairam sobre as diferenças apresentadas entre a escrita da primeira e segunda cartas. Vimos que a autoria de Pedro é sustentada por suas reminiscências pessoais, ou seja, suas lembranças contidas nas cartas. Um exemplo é de 1 Pedro 1, versículo 3, que eu gostaria de ler para os irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isto era uma reminiscência de Pedro, uma lembrança. No nosso segundo estudo, nós vimos sobre Pedro, a pessoa. Vimos sobre o significado dos nomes de Pedro. Simão, significando aquele que ouve. Pedro e Cefas, significando a rocha, pedra. Simão e Pedro vindo do grego e a palavra Cefas vindo do aramaico. Vimos sobre suas características, como pescador, como galileu, como discípulo, como líder, sua intrepidez, sua disposição, sua caminhada com Jesus, o Cristo, suas notórias fraquezas e a sua prodigiosa energia no trabalho do Senhor. No nosso terceiro estudo, nós vimos sobre a destinação das duas cartas de Pedro. Nós vimos que elas são destinadas às 5 províncias da Ásia Menor, citadas em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, e também citada em Atos 2, versículos 9 e 10. Estes são chamados de estrangeiros. Gostaria de repetir o versículo que está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele, Pedro, escreve de Babilônia,
1 Pedro 5,13, nós vamos encontrar essa informação, codinome de Roma. Ele responde aos questionamentos práticos da época, como deveria ser a atitude do cristão ante ao sofrimento imerecido, ou como deveria ser o seu comportamento diante de uma sociedade alienada de Deus. Sobre o sofrimento, ele começa a dar as suas respostas. Então ele diz sobre o sofrimento, olhai o exemplo de Jesus. E ele cita no versículo 11 do capítulo 1 da sua primeira carta, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele fala sobre o sofrimento e diz que os cristãos deveriam olhar a razão para o sofrimento de Jesus. E está lá na primeira carta de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo é a ponte sobre o abismo entre os pecadores e Deus. Ele também fala que quando há o sofrimento, devemos olhar porque somos povo de Deus. Ele vai falar sobre isso lá no capítulo 2 da primeira carta, versículos 9 e 10. Ele chama aquele povo de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus. Dando continuidade, irmãos, aos nossos estudos, encerraremos hoje com a mensagem de Pedro, segunda parte. Vivendo em esperança. É a resposta, a quarta resposta que Pedro dá ao sofrimento. Então ele fala que essa resposta é a esperança, a real qualidade que parece ser a mais difícil de manter quando chega o sofrimento. Mas a esperança de Pedro, irmãos, não é um sentimento vago e irracional, ou a determinação de um obstinado simplesmente para manter a cabeça erguida ou levantada. Essa esperança é centralizada em Cristo e ancorada na história de uma viva esperança, como nós vimos em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 3. Ela está e será realizada na sua volta, em 1 Pedro, no versículo 7. Se os irmãos olharem, a gente pode observar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando ele se revelar, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nossa salvação final também será revelada. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Enquanto isso, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E até que Cristo seja revelado à nossa vista, podemos crer e amar aquele que é invisível, podendo exultar com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Por isso, escreve Pedro, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, queridos irmãos,
Esta esperança é firme. Se participamos dos sofrimentos de Cristo, 1 Pedro 4,13, certamente participaremos da sua glória, 1 Pedro 5:1. E podemos estar seguros de que os sofrimentos que padecemos estão purificando nossa fé, como fogo purifica o ouro, 1 Pedro 1:7. Esperança realmente. A fraqueza atual simplesmente aponta para a futura firmeza. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está lá em 1 Pedro 5, versículo 10. Esta insistência no futuro de Deus é uma das ênfases vitais da segunda carta de Pedro, especialmente de 2 Pedro, no capítulo 3. Aqui ele se insurge contra os escarnecedores. Gostaria que os irmãos abrissem na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, ele vai falar destes escarnecedores que põem em dúvida a realidade do juízo final. Ele primeiramente insiste que virá realmente um fim. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos de 3 a 7. Gostaria de ler para os irmãos. Sabendo primeiro isso, então repetindo o versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa passagem de 2 Pedro 3, versículos 3 a 7. E em seguida explica a sua aparente demora. 2 Pedro 3, versículos 8 a 10. Então continuaremos aqui no texto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, aqui na passagem de 2 Pedro 3, 8 a 10, ele fala que a aparente demora se deve à paciência de Deus, quando ele fala que Deus é longânimo, porque ele deseja permitir plena oportunidade de arrependimento até que ocorra o julgamento. Finalmente, Pedro formula as implicações práticas para os cristãos. Está em 2 Pedro 3, versículos 11 e 12, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão
e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A certeza do julgamento de Deus, ou do julgamento futuro de Deus, é a motivação para a nossa presente santidade. Esta observação sobre o julgamento não está ausente na primeira carta. Lá em 1 Pedro 4, versículo 17, diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, exclama Pedro. Ele não teme o julgamento de Deus porque sabe que essa salvação está esperando por ele através de Cristo. 1 Pedro 1, versículo 5. Entretanto, precisamos estar prontos, e isto nos leva à quinta resposta de Pedro sobre o sofrimento. Ele fala sobre ser santos, fazer o bem. A exortação em 1 Pedro 1, de 13 a 16, é particularmente importante, constituindo-se na primeira admoestação moral aos seus leitores, tendo-os incentivado a viver em esperança. Está no versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 1. Pedro continua: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nos versos 14 a 16 do capítulo 1. Sua separação do mundo deve ser marcada por uma nítida diferença em relação ao mundo, a saber, aquela que mostra o caráter do próprio Deus. A exortação para fazer o bem aparece repetidamente na parte central da carta. Então, nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Em 1 Pedro 2,12, encontramos: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em 1 Pedro 2,15 encontramos: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Em 1 Pedro 2,20: se, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. 1 Pedro 3,6: como fazia Sara, da qual vós, mulheres cristãs, vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Em 1 Pedro 3, versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Com esta pergunta, Pedro conclui uma longa citação do Salmo 34. Depois os irmãos podem conferir, que inclui a exortação para apartar-se do mal, praticar o que é bom, buscar a paz, empenhar-se por alcançá-la. 1 Pedro 3, versículo 11. Portanto, embora eles pudessem ser acusados de subversivos perante Roma, os crentes deviam sujeitar-se a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes,
como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Está lá em 1 Pedro 2, 13 e 14. Um cristão é observador da lei. Ele deve ser cuidadoso, ele deve ser ordeiro. Isso não quer dizer concordância forçada com o mal. Então, aqui no capítulo 2 de 1 Pedro 13, 14, fala para se sujeitar à ordenação humana. Mas Moody lança essa palavra de que o cristão deve ser observador da lei, deve ser cuidadoso para com a lei, deve ser ordeiro, mas ele não deve concordar ou concordar forçadamente com o mal. Como nós podemos comprovar essa palavra dele? Ele usa o texto de Atos 4, versículo 19. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem em Atos 4, versículo 19. Mas os irmãos podem dar uma olhada antes do versículo 19. Se os irmãos olharem no versículo 5 e no versículo 6... Aqui nós estamos falando no capítulo 4 sobre Pedro e João aprisionados. Nos versículos 5 e 6 de Atos 4, nós vamos ver que nós temos aqui algumas autoridades. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Nós estamos aqui falando das autoridades. Lá no versículo 18, eles dão uma ordem para Pedro e para João. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então, essas autoridades aí dando uma ordem que não poderia ser obedecida por um cristão. E então nós veremos o versículo 19 que Dwight Moody usa para sustentar a sua palavra. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então, sujeitar-se às autoridades, aos governantes, tem sua colocação, desde que ela não fira a ordem de Deus. Deus é a nossa autoridade maior na nossa vida. Nós devemos ser bons cidadãos, nós temos que cumprir as leis, nós temos que ser ordeiros, mas não devemos compactuar com o mal. Isso não. Eles podem ainda ser perseguidos. Estes cristãos que são do ponto da Bitínia, da Capadócia, esses irmãos aos quais essa carta é dirigida, eles podem ainda ser perseguidos, porém terão pelo menos feito com toda diligência, associando a fé à virtude. Está em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 5. Tal esforço inicia uma corrente de ouro em que a virtude se liga ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor. O resultado evidente é o que encontramos em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim,
A prescrição final de Pedro para os sofrimentos dos cristãos convoca-os a não permitir um decréscimo da ativa e obediência ou obediente expressão de sua fé, sejam quais forem os seus percalços, diz Pedro. Não deixem de fazer o bem. Resta-nos apenas, irmãos, comentar um tema característico da segunda carta de Pedro. Ele dedica a maior parte de sua carta advertindo seus leitores contra os falsos mestres. Quando nós falamos sobre a destinação da carta com os irmãos, sobre o estudo de destinação, nós falamos sobre esse texto. Aqui ele fala sobre os falsos mestres que introduziram heresias destruidoras no seio da igreja. Ele vai falar em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Esse falso ensino, irmãos, parece ter sido uma mistura de ceticismo e frouxidão moral. Nós falamos sobre isso. Uma negação da segunda vinda de Cristo e do futuro julgamento. Nós vamos achar isso em 2 Pedro, no capítulo 3, de 3 a 13. Acompanhado da entrega de suas vidas aos prazeres sensuais. 2 Pedro 2, 13 a 22. O ardente zelo dos primeiros anos de Pedro, faísca de sua pena enquanto ele expõe, em suas palavras de extrema indignação, a iniquidade imprudente desses falsos mestres e seu tenebroso destino. Ele vai falar disso em 2 Pedro 2, nos versículos 1 ao versículo 10. Eu gostaria de ler, depois os irmãos podem ler o texto todo, mas eu gostaria de ler apenas o 9 e o 10, porque aqui fala da destinação destes falsos mestres. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então ele fala do destino dessas pessoas, desses falsos mestres. Ele mostra também, irmãos, como seus leitores podem continuar na verdade sem vacilar depois de sua morte, lá em 2 Pedro 1, 13 a 21. Eles terão ainda duas fontes de ensino idôneo: a palavra apostólica escrita, em 2 Pedro 1, versículo 15, baseada não em mitos que os apóstolos tenham inventado, mas na história que eles haviam testemunhado. 2 Pedro 1, 16 a 18. E a palavra profética escrita, 2 Pedro 1, 19 a 21. Os apóstolos do Novo Testamento apenas confirmaram os profetas do Antigo Testamento. E esses profetas falaram da parte de Deus, isto é, com sua autoridade. Não por seu próprio impulso, mas quando eram irresistivelmente movidos
pela inspiração do Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Pedro deseja, irmãos, poupar seus leitores da calamidade final, que é a de se desviarem do Evangelho. O único meio que lhes pode assegurar a esperança num mundo de sofrimento. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. O profundo amor, irmãos, de Pedro por seu Senhor e sua ardente determinação de viver exclusivamente para Ele, brilham através destas palavras de encerramento de sua segunda carta. Irmãos, aqui encerramos a mensagem de Pedro nessa segunda parte, falando sobre vivendo em esperança e sendo santos, fazendo o bem. Gostaria de agradecer aos irmãos pela oportunidade de estudarmos juntos estas duas cartas de Pedro. Gostaria de dizer também aos irmãos que possamos, com mais tempo, estudar mais estas duas cartas, que os irmãos possam lê-las e possam refletir em suas palavras e que possam fazer estas comparações com os textos que nós deixamos aí, para que a gente possa crescer mais na presença do Senhor, no estudo da sua palavra, entendermos o propósito do Senhor. Nós vemos aqui um propósito extremamente educativo. Nós estamos sendo preparados para o tempo em que vivemos, para que o nosso proceder reflita o nosso Mestre e Senhor. Que Deus nos abençoe neste propósito. Nós vamos orar e depois eu gostaria que os irmãos vão ouvir uma música que se chama Carta de Amor. Nós falamos aqui sobre as cartas de Pedro, nós vamos ouvir então uma música chamada Carta de Amor após a oração. E eu gostaria de ler para os irmãos o que diz esta música. Ela fala sobre o Salmo 139, quando fala que o Senhor nos conhece profundamente. Então ela diz assim: me conheces secretamente, me vistes antes de eu nascer. Me acompanha, és meu amigo fiel. Nunca me deixas, eu sei muito bem, ou eu sei tão bem. Ó Jesus, como pode ser que vendo meu coração me amaste tal como sou? Aquela cruz, tua carta de amor, para este pecador, és tão bondoso Deus. Tu me busca quando vou embora, me traz para casa uma e outra vez. Tu me restauras, estou completo em ti. Nunca me deixas, eu sei tão bem, eu sei tão bem. Ó Jesus, como pode ser que vendo meu coração me amaste tal como sou? Aquela cruz, tua carta de amor, para esse pecador, és tão bondoso Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá sempre de estudarmos a tua palavra, de entendermos, ó Deus, o teu recado para nós. Que possamos, ó Deus, ser bênçãos nas tuas mãos. Que possamos, ó Deus, nos apropriar destas palavras, ó Deus, que o Senhor deu aos teus servos no passado, para que possamos, ó Deus, viver uma vida digna de servos teus.
que sejamos santos, prudentes, ó Deus, no nosso caminhar, fazendo bem. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo tempo que o Senhor nos dá. Dirija o nosso ser e que possamos, ó Deus, firmar a nossa esperança em Ti. Em meio a esse tempo tão difícil, mas que a nossa esperança esteja em Ti. Muito obrigado, ó Deus. Mais uma vez eu te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Me conheces secretamente, me viste antes de eu nascer, me acompanhas, és meu amigo fiel, nunca me deixas, eu sei tão bem. Ó Jesus, como pode ser que vendo meu coração me amaste tal como sou? Aquela cruz, tua carta de amor, parece pecador, és tão bondoso, Deus. Tu me buscas quando vou embora, me traz pra casa uma e outra vez. Tu me restauras, estou completo em Ti, nunca me deixas, eu sei tão bem, eu sei tão bem, ó Jesus, como pode ser que vendo meu coração me amaste tal como sou? Aquela cruz, tua carta de amor, parece pecador, és tão bondoso, Deus. Oh, ó Jesus, como pode ser que vendo meu coração me amaste tal como sou? Aquela cruz, tua carta de amor, parece pecador,
bondoso Deus.